aula passada, nós iniciamos a nossa conversa a respeito das proteínas transportadoras de gás, mioglobina e hemoglobina. Qual é a diferença entre a hemoglobina e a mioglobina, em termos de estrutura? Nível organizacional. Mioglobina é uma proteína de qual nível? Vai até qual nível de organização? Primário, secundário, terciário, quaternário, até onde ela vai? Terciário. É uma proteína que exerce sua função somente ela, uma unidade terciária. Enquanto que a hemoglobina são quantas? Quantas vocês enxergam ali? Uma, duas, três, quatro. É uma proteína de estrutura quaternária. Para funcionar, ela tem que ter as 4 unidades ligadas por ligações não covalentes. Ok? Não covalentes. A hemoglobina, cada unidade terciária dela tem um grupo prostético, onde se liga o oxigênio. É o grupo M. Então vamos falar da hemoglobina. Nós começamos a falar da mioglobina e a sua função. Qual é a função? As funções da mioglobina: difusão facilitada e reserva de oxigênio. Ela permite que oxigênio facilita a difusão do oxigênio da superfície da célula, em contato com o capilar, até a mitocôndria. Tá? Ela facilita esse transporte. Como ela tem uma alta afinidade ao oxigênio, ela capta o oxigênio ali, nas proximidades do capilar, mesmo que se a concentração de oxigênio que está naquele capilar esteja baixa. Então, ela funciona, como eu falei da aula passada, ela funciona como se fosse uma bomba. Ela retira o oxigênio do capilar e lança até a hemoglobina, facilitando a difusão. Lembra que a difusão de uma molécula do ponto A até o ponto B depende da diferença da concentração de A e B. Quanto maior a diferença, maior a taxa de difusão. Então, se o sangue está fluindo aqui, se o sangue estiver fluindo no capilar de um grupamento muscular ativo, o que nós temos? Consumo elevado de oxigênio na mitocôndria e, dependendo da posição deste capilar ao longo do grupamento muscular, a concentração de oxigênio aqui também estará baixa. Então, para que oxigênio flua do capilar até a mitocôndria, fornecendo oxigênio até a mitocôndria, mioglobina, então, com a sua alta afinidade ao oxigênio, capta o oxigênio, o pouco oxigênio que está lá na vizinhança aqui do capilar, migra até a mitocôndria. Como a mitocôndria está ativamente respirando, está consumindo oxigênio, a concentração de oxigênio ali vai estar baixa, ela libera. E se o grupamento estiver em repouso, parou a atividade física intensa, a taxa metabólica reduziu, a mioglobina ela continua a captar oxigênio, só que como a concentração de oxigênio nas vizinhanças da mitocôndria fica elevada, não fica baixa o suficiente para ela liberar, ela mantém esse oxigênio ligado a si. Então, ela funciona agora como reserva de oxigênio da célula muscular. Então, essas duas funções: reserva de oxigênio e transporte facilitado. Transporte facilitado, então, é importante quando a célula estiver metabolicamente ativa e reserva quando a sua taxa metabólica estiver mínima, no basal. Tá? Certo? Aí, a hemoglobina. A hemoglobina, ela
tem que sair do ambiente de alta concentração de oxigênio, que são os... Quem? Os alvéolos. Até o ponto consumidor, que é o resto do tecido do corpo. Daí, então, ela tem que sair saturada dos alvéolos e, ao longo do percurso do corpo, ela tem que perder oxigênio. Então, ela tem que ter uma afinidade intermediária. Não pode ser nem tão baixa, porque senão ela não vai sair saturada, e nem tão alta, porque senão ela não vai liberar o oxigênio para o tecido. Tem que ser intermediária. Vamos ver, então, aqui o papel fundamental, o motivo dela ter uma estrutura quaternária e como isso faz com que propicie, né, faz com que ela exerça o seu papel, a sua função de transportar o oxigênio, captar oxigênio no pulmão e liberar oxigênio nos tecidos. Tá? Bem, aí eu mostrei para vocês, então, por que é necessário uma proteína para o transporte de oxigênio. Tem vários motivos. A baixa solubilidade do oxigênio, então você tem que ter alguém que ligue o oxigênio, aumente essa solubilidade. Vou botar aspas aqui, quer dizer, não está dissolvido no plasma, mas está ligado à hemoglobina. Então, quanto mais hemoglobina, mais oxigênio ligado. E, assim, se não houvesse hemoglobina, não houvesse a proteína hemoglobina, teríamos então que ter um coração muito poderoso para que o fluxo do plasma fosse rápido. Então, todo o nosso sistema teria que aguentar uma alta pressão de cisalhamento, uma tensão de cisalhamento. O que é tensão de cisalhamento? É a força em que um fluido passa numa superfície. Quanto maior a força que ele exerce, maior a tensão de cisalhamento, ou seja, maior a tensão dele destruir as paredes. O coração teria que bater mais forte e as nossas artérias teriam que ter calibre maior. Porque a pressão do sistema seria maior. E aí, o nosso corpo não poderia ter a anatomia que tem, porque rapidamente o oxigênio, a pressão de oxigênio dissolvido, né, a concentração de oxigênio dissolvido, iria cair à medida que se afasta do ambiente trocador de gás, do pulmão. E o pulmão teria que ser de outra anatomia, teria que ter uma performance muito, muito maior do que ele tem no momento. Tá? Então, e por que, ainda assim, já que o grupo M, que é aquela estrutura pequenininha na molécula da hemoglobina que liga ao oxigênio, por que tem que ter aquele aparato todo proteico em volta? Porque o grupo M ele tem uma alta afinidade. A afinidade dele ao oxigênio é muito elevada. Então, ele se ligaria ao oxigênio e não desligaria. Outro motivo é que aquele grupamento M, ele, se você colocar isolado, ele polimeriza. Então, ele precipitaria dentro da célula e a célula morreria. E o outro motivo é que ele absorve luz visível e aí causaria dano fotooxidativo. É o que acontece com certas pessoas que têm uma doença chamada porfiríase. Ela sofre dano fotooxidativo ao se expor à luz. Qualquer luz, até esta. Então, ela tem que ficar sempre em ambientes de penumbra, de baixa intensidade luminosa, porque senão ela sofre dano fotooxidativo. Tá? Quando você vai à praia e toma sol, você sofre dano fotooxidativo. Por isso você passa bloqueador solar, para diminuir o dano fotooxidativo. Só que na praia, quem vai te causar dano é o UV. Cara, tem essa doença, é a radiação visível, inclusive, que para nós é inócua, inofensiva. Então, como é que acontece aqui o grupo M? Como é que é essa ligação? E vamos ver como é que a hemoglobina se comporta. Está aqui o grupo M, essa estrutura aqui, com o ferro 2. O ferro 2 é mantido no estado de ferro 2, ferroso, através de uma enzima. Tá? A enzima methemoglobina redutase. Porque o oxigênio tende a oxidar o ferro ferroso, 2, e ferro férrico, que é 3. Aí, você pode ver a carne, quando ela começa a ficar no açougue por muito tempo, ela começa a ficar com uma coloração acastanhada,
É o que? É a oxidação do grupo N da mioglobina. Ela fica deixando de ficar vermelha, está ficando acastanhada. Aí o cara coloca lá algum agente redutor, alguém que vá reduzir o ferro para, de novo, ferro 2. Aí bota ácido ascórbico, vitamina C. Bota lá outras substâncias que mantém a carne vermelhinha. Então, nem sempre a carne está vermelha, quer dizer que está fresca, porque o cara pode estar lá botando ácido ascórbico. É por isso que a legislação ela fica atrás disso. Quanto que tem de ácido ascórbico, quanto tem disso, quanto tem aquilo na carne. Porque senão há indício de fraude. Né? Uma carne que tem muito ácido ascórbico nela, quer dizer que tem indício de fraude. O cara está tentando tapear o consumidor colocando carne. Então, colocando ácido ascórbico, vai manter o ferro na forma 2 e aí vai manter a coloração vermelha. Então, nós temos uma enzima que mantém esse ferro aqui. Então, o ferro, de um lado, ele está ligado à histidina, e do outro lado, o oxigênio entra. É assim que há o transporte. O oxigênio, então, liga-se com uma ligação que a gente chama de coordenação. Lembra que o oxigênio tem duas ligações aqui, uma, duas. Só que ele tem 2, 4, 6 pares de elétrons, 6 elétrons na camada externa. 2 estão desemparelhados, 2 e 4 estão emparelhados. Esses pares de elétrons que estão emparelhados, mas não estão fazendo ligação, eles acabam emprestando esse par de elétrons para o ferro. O ferro está na forma de ferro 2. Perdeu 2 elétrons, não é? Íon ferroso. Perdeu 2 elétrons. Então, o que acontece é que o oxigênio se aproxima e aquele elétron do oxigênio fica passeando ali, fica compartilhando esse elétron com o ferro. É assim que ele se liga. E a tendência dele se ligar fortemente. Tem outras substâncias também se ligam a esse íon ferro, esse ferroso. Cianeto, monóxido de carbono. O cianeto e o monóxido de carbono ligam-se aqui ao íon ferroso com uma afinidade muito maior que o oxigênio. De maneira que, quando eles se ligam, é uma ligação praticamente irreversível. Daí, quando você toma cianeto, você morre. Por quê? Todas as proteínas com grupo N ligarão com esse cianeto. A hemoglobina é uma delas, a mioglobina e os citocromos, que nós vamos ver lá na frente, que fazem parte da respiração. E aí não tem transporte de elétrons, não tem respiração, não tem síntese ATP aeróbica, e a pessoa morre. A vida também se liga. Então nós temos 3 venenos: azida, cianeto e o monóxido de carbono. Então, monóxido de carbono, se você ficar no ambiente de monóxido de carbono, você tem envenenamento, exatamente por ligação do monóxido de carbono no grupo N, e aí, inativação de todas essas proteínas. Cigarro? Cigarro produz monóxido de carbono. Aí, nesse caso aqui, ele vai inativar. Aí é outra história. São outras substâncias. Cigarro é uma penca de substâncias. No momento que você fuma o cigarro, você acende o cigarro e fuma, no momento da combustão ali, formam-se centenas de substâncias. Muitas substâncias. Alcatrão, isso, aquilo, outro, uma série de substâncias. Terpenos, que são cancerígenos, que vão atuar na célula, fazer uma série de coisas. Só por causa do monóxido de carbono, não. Então, como é que se comporta a mioglobina e a hemoglobina? Olha só, a hemoglobina, a mioglobina, como é uma proteína terciária, ela tem um comportamento só. À medida que aumenta a pressão de oxigênio, ela rapidamente vai se ligando e satura-se. Ela se satura em pressões de oxigênio muito baixas. Ou seja, para que a hemoglobina perca esse oxigênio de maneira significativa lá dentro da célula, é preciso
que a pressão de oxigênio dentro da célula esteja abaixo de 20 milímetros de mercúrio, 20 torr. Mas como ela está fazendo aquela difusão facilitada, o que acontece então? É importante o quê? Como é que ela vai fazer aquela difusão? Quando o consumo de oxigênio na mitocôndria for de tal ordem que naquela vizinhança da mitocôndria a pressão de oxigênio esteja em 20 torr. Tá? Aí ela começa a perder. Agora, repara só. Basta que a pressão de oxigênio esteja em 20 torr no capilar para que ela fique já saturada. Então, olha só. 20 torr de pressão de oxigênio num capilar é hipoxia. Uma região de hipoxia. Então, naquele grupamento, tem muito pouco oxigênio. Quando é que isso ocorre? No caso em que aquele grupamento esteja uma alta contração muscular, uma contração de alta potência, está consumindo muita energia. Tem que consumir muito oxigênio para gerar ATP suficiente para que aquela contração aconteça. Então, seria um exercício, uma atividade naquele grupamento muito intensa e por um bom período de tempo. Entendido? Está entendendo? E aí o que acontece? Ele capta e aí, rapidamente, a mitocôndria, como está ativa, está consumindo esse oxigênio, a pressão de oxigênio perto da mitocôndria, estando aqui nessa região, ela libera rapidamente. Repare que não precisa estar numa concentração para liberar totalmente. Basta liberar 40%, já está de bom tamanho. Libera 40%, libera 50%, mas está liberando. Aí ela sai de lá, volta para a superfície em contato com o capilar, a concentração está 20, 25, 30, ela liga-se e fica saturada. E pode retornar para liberar esse oxigênio novamente, transportar esse oxigênio novamente. Se não tivesse essa mioglobina, em concentrações muito baixas de oxigênio, a difusão do oxigênio da superfície da célula até a mitocôndria, né, seria muito lenta, e aí a mitocôndria não teria oxigênio suficiente para gerar aquele ATP que é demandado pela célula. Então, rapidamente, entraria em restrição, em limitação de oxigênio, e a síntese de ATP, pessoal, presta atenção em mim, cairia. Tá? A síntese de ATP cairia. E aí, fadiga. Lembra que a contração, o ciclo das pontes cruzadas depende de ATP. Não tendo ATP, o ciclo gira mais lentamente, resultando em fadiga. Ok? Estão me acompanhando? Esqueci de trazer o troço. Sai corrido de lá. Eu estava. Já a hemoglobina. Hemoglobina, repara aqui. Nós temos aqui a pressão de oxigênio venosa, pressão de oxigênio arterial. A pressão de oxigênio arterial sai direto do pulmão, 100 torr. Venosa, 30 torr. Quer dizer, então, que enquanto a hemoglobina está passeando pelo corpo, ela vai liberando oxigênio até voltar aqui. Em 30 torr, repara que a hemoglobina está mais ou menos ali nos 50%, 60% a 50% saturada, de saturação. E repare que a maior parte do tempo ela está aqui, ó, nos seus 95, 98, 99% saturado. Repara o seguinte, está vendo esse raminho aqui? Aqui é a região de 99, 100% de saturação. Quando a hemoglobina cai de 99, 100% de saturação até 95, que é mais ou menos aqui, repara de quanto caiu a pressão de O2. Ela sai aqui com 100. Quando ela chega em 95, a pressão de O2 caiu para 60. Por isso que é quando aquele medidor de oxigênio, quando chega em 95% de saturação, começa a piscar. Pip, 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 alertar. Porque a pressão de O2 que está dissolvida no sangue já está muito
baixa. Está quase que a metade do que já estava antes, quando saiu do pulmão. Por isso que é muito grave quando uma pessoa chega em 90% de saturação. Medindo aqui os dedinhos, 90% de saturação arterial é grave, porque já está com baixa concentração de oxigênio. Tem pouco oxigênio já. Porque o corpo tem que retornar com essa quantidade. Ou seja, isso é o retorno, em 30. Então ele tem que liberar em torno de 70. 70 torres tem que ser perdido ali, a variação. Que é uma quantidade razoável, e aí a hemoglobina continua em torno de 50, 40. Dependendo do gráfico, alguns mostram 50, outros mostram 60% de saturação. Por que ela retorna com 60% de saturação? Por que é assim? Por que seria assim? Como poderíamos pensar? O que poderíamos conjecturar? Por que normalmente ela vai retornar quase que metade cheia? Seria o quê? Um carro, tanque, que enche o seu tanque lá, passeia pela cidade e volta para o carro-tanque, volta lá para a refinaria lá, metade cheio. Ele só distribui metade. Por que talvez seria assim? Quando é que nós entraríamos nessa região aqui? Vocês têm ideia? Será que em algum momento da vida de um mamífero, um ser humano, entraria nessa região aqui? Quando você está em fuga, imagina, você está em situação de perigo, você tem que sair correndo, dar o máximo de si, para fugir de uma situação de fuga e luta. Essa seria a sua reserva para essa situação de fuga e luta. Se o corpo usasse se a hemoglobina, imagina se o corpo pegasse todo o oxigênio que a hemoglobina está lá ligada a ela, e só retornasse quando ela estivesse vazia, num momento de fuga e luta, não teria oxigênio para gerar energia, para gerar ATP. Cadê o extra? De onde viria? Viria somente do metabolismo anaeróbio. Só que o metabolismo anaeróbio não se sustenta por muito tempo. Sustenta por alguns minutos, enquanto o metabolismo aeróbio sustenta por dezenas de minutos. Então essa seria a lógica, né, do porquê é dessa maneira. Só que a hemoglobina, ela tem que passar pelo alvéolo e sair de lá saturada. Depois, perder o oxigênio, e à medida que perde o oxigênio, não se ligar novamente a ele. Lembra que é o seguinte, a ligação do oxigênio e sua perda é governada por uma reação de equilíbrio químico. Hemoglobina ligada ao oxigênio, em equilíbrio, com hemoglobina livre mais oxigênio livre. E esse dissolvido. Vou botar o Szinho, dissolúvel. Dissolvido no plasma. Então, quanto maior a concentração de oxigênio dissolvido no plasma, maior a tendência dela ficar ligada. Quem governa isso? É uma constante de afinidade. Quanto maior essa constante de afinidade, menor esses dois valores. E maior este valor. A afinidade. Porque quanto maior a constante de afinidade, mais afim ela é, mais ela fica ligada. Então, para que ela perca, é preciso que a concentração de oxigênio seja baixa. Com a difusão facilitada da mioglobina. É isso aí. Também. As duas coisas. A hemoglobina, então, ela tem que sair de um ambiente de alta concentração de O2 e garantir que ela saia saturada.
Veja só, a hemoglobina, ela está passeando pelo alvéolo, pelos capilares do alvéolo. Ela não está ali paradinha, recebendo oxigênio. Ela está em trânsito. Imagine que numa situação de atividade física, a frequência cardíaca aumenta, correto? Vai liberar mais nutrientes para os tecidos. O transporte de nutrientes tem que ser rápido. Logo, o fluxo da hemoglobina nos alvéolos é rápido também. O tempo é rápido, é baixo, correto? Se o tempo é baixo, o tempo de residência da hemoglobina naquela região de alta concentração de oxigênio é baixo, a afinidade dela naquela região tem que ser alta ou baixa? Hein, gente? A pergunta é, a afinidade da hemoglobina ao oxigênio na região pulmonar, nos alvéolos pulmonar, tem que ser alta ou baixa? Alta. Alta. Ela vai passar correndo ali, e na que ela passa correndo ali, ela tem que captar oxigênio. Então tem dois fatores. A concentração de oxigênio é alta, já favorece. Mas ela tem que sair saturada. A garantia da sua saída completamente saturada do pulmão é que a sua constante de afinidade seja muito alta. Ok. Mas, se a constante de afinidade é muito alta, quando ela sair do pulmão e começar a viajar pelo corpo, ela vai liberar o oxigênio somente se a pressão de O2 for muito baixa. Mas no corpo não quer isso, não. O corpo quer que ela libere já nas pressões altas, para manter a pressão de oxigênio dissolvida no plasma o mais alto possível, para manter a disponibilidade de oxigênio o mais alto possível no sangue arterial. Logo, a hemoglobina, no momento que abaixa, repara, ela perde substancialmente quando a pressão é baixa. Mas bastou cair um pouquinho, ela vai liberar um pouquinho. Ela não quer liberar, mas caiu, ela começa a dar uma liberada. Pelo menos uma molécula de hemoglobina vai liberar. Aí é que está. A afinidade tem que cair. Então, à medida que ela vai fluindo pelo corpo, ela vai perdendo oxigênio, porque o oxigênio está sendo consumido. A pressão de oxigênio tende a cair. No momento que ela perde esse oxigênio, ela não pode mais religar a esse oxigênio. Ela tem que perder afinidade a esse oxigênio. E isso é que acontece. No momento que a hemoglobina perde a primeira molécula de O2, ela perde afinidade. Quer dizer, isso garante o quê? Garante que ela não vai competir com esse oxigênio que está dissolvido no plasma e religar. Ela não vai competir com as células por esse oxigênio. Esse oxigênio vai ficar, então, disponibilizado para as células. Quando ela perde a segunda molécula de oxigênio, ela vai perdendo afinidade. Isso faz com que, então, ela, ao invés de ter essa curvatura, fica saturada e aí despenca de uma vez, ela começa a perder afinidade e aí ela tem uma inclinação acentuada. Quando chega, então, nessa região aqui, de 50, 40 tó, ela despenca rapidamente, ela vai perdendo rapidamente o oxigênio, ou seja, ela está diminuindo a afinidade do oxigênio e vai perdendo o oxigênio rapidamente para manter. Repara aqui, ó. Se vocês lembrarem do região tamponante de pH, na região tamponante de pH que nós temos, um tamponante de pH, nós temos a base e temos o ácido. Nós temos aquele que não tem H+, que é o receptor de H+, e temos aquele que é o doador de H+. O que nós temos aqui? Nós temos a hemoglobina sem oxigênio e hemoglobina com oxigênio. E nessa região aqui,
Boa noite. O que tem aqui nessa região, onde a variação, tá? Saturação da hemoglobina é muito grande? A pressão de O2 é o quê? Pequena. Exatamente quando chega na pressão de oxigênio do sangue venoso, é quando a hemoglobina mantém preso ali em torno de 30 torr. Mas repara, 30 torr, o sangue venoso, o sangue arterial tem que ser elevado. Se chegar muito baixo no sangue arterial, o cérebro já reclama, já vai te apagar. Chegando a 80, o cérebro se desliga. Então o que acontece? Ela perde afinidade, até que quando chega no momento em que ela está sem oxigênio, ou seja, Hb mais O2 dando HbO2, nesse caso aqui, ou seja, no caso extremo de hipoxia, quando ela perde praticamente todos os oxigênios, a constante de afinidade dela, ou seja, a reação de volta para ela ligar, perdão, a ligação de volta não, a constante de afinidade é essa mesmo. A reação dela se ligar ao oxigênio é muito baixa. Então, a hemoglobina, quando vai perdendo o oxigênio, ela vai perdendo a afinidade ao oxigênio. Para quê? Para impedir que ela religue ao oxigênio. Porque se ela religar ao oxigênio, ela está retirando oxigênio do plasma. E isso não é bom para o corpo. O oxigênio tem que estar no plasma para a célula captar. Entenderam? Hã? Por isso, volta para onde? Volta para o alvéolo. Só que ela volta para o alvéolo, normalmente, com 60%, 50% a 60% de saturação. Aqui seria o quê? O caso extremo. Aqui seria o caso extremo em que aquele grupamento muscular está com atividade intensa, de contração intensa, e aí ele capta todo o oxigênio disponível através da mioglobina, e aí a hemoglobina, o sangue que está fluindo naquele grupamento, ele vai perdendo o oxigênio e vai chegando nessa condição, vai ficando bem baixo. E aí quer dizer, a hemoglobina que está fluindo naquele grupamento, ela vai perdendo oxigênio e vai perdendo afinidade ao oxigênio. Então ela não mais compete com aquele tecido, aquele grupamento muscular, ele é aquele pouco oxigênio que está ali dissolvido no plasma. Entendeu? Por isso que é importante que ela perca afinidade. Então, no tecido periférico, tecido extrapulmonar, ela perde afinidade para não competir com o próprio tecido pelo oxigênio dissolvido. No pulmão, ela ganha afinidade, ela liga-se. O que vai acontecendo no pulmão? Ela vai ligando, ela liga o primeiro, liga o segundo, liga o terceiro. À medida que ela vai ligando, mas ela não tem baixa afinidade? Ela tem baixa afinidade. Como é que então, quando ela chega no oxigênio, no pulmão, ela liga-se? Liga porque no pulmão tem uma alta concentração de oxigênio. Vai ligar na marra. Tipo, na marra. Tem muito, muito oxigênio. Então, o oxigênio liga, faz com que haja a ligação. Mesmo que ela tenha baixa afinidade, mas tem muito oxigênio. No momento que ela ligou o primeiro, o processo inverso começa a acontecer. Então, ela entrou no alvéolo pulmonar. Ali tem muito oxigênio. Essa grande quantidade de oxigênio faz com que a hemoglobina liga-se. Se liga ao primeiro oxigênio, primeira molécula. No que liga a primeira molécula, ela ganha afinidade, então ela vai se ligar ao segundo oxigênio com mais facilidade. Ligou o segundo, aumenta ainda mais, aí ela vai ligar o terceiro com mais afinidade. Ligou o seu quarto, ela tem afinidade máxima. O que isso vai garantir? Uma vez que ela ligou com os 4 oxigênios, ela tem tanta afinidade que ela não vai mais desligar dos oxigênios. Tem tanto oxigênio ali, ela está na afinidade máxima, então ela sai de lá garantidamente saturada. Tá? Isso é importante, porque ela está fluindo. Ela não está paradinha ali esperando o oxigênio ligado nela.
Ela está fluindo. E no que ela flui, ela tem que sair saturada. Tá? Então, repara só. Existe uma lógica fisiológica nisso tudo. É só para você parar e pensar na lógica do corpo, na lógica fisiológica, e não tem erro. Então, a bioquímica, ela é lógica, ela tem uma lógica. Basta você pensar na lógica do corpo. Ela segue a lógica do corpo, ela segue a lógica celular. Então, você tem que pensar a lógica do corpo, a lógica celular. Tá? Correto? Oi. Gás carbônico? Gás carbônico ele é transportado com bicarbonato. Como é que ela faz transporte de gás carbônico? CO2? Vamos falar depois. Ela também transporta um pouquinho de CO2. O CO2 liga-se nela em outro lugar. Mas a maioria do CO2 é transportado na forma de bicarbonato. A enzima anidrase carbônica converte CO2 em bicarbonato. Para onde vai esse H+? Para aqui. Hemoglobina. Hemoglobina tampona esse H+. Ó, se você chutasse isso aqui, você ia causar 10 minutos de atraso na aula. Vamos lá, então. Esse slide aqui eu já falei. Como acontece, então, essa transição de baixa afinidade para alta afinidade? Vamos olhar como é que acontece. O íon ferro está aqui, ligado à histidina, que está numa das alfa-hélices da unidade terciária da hemoglobina. Aí vem o oxigênio. Repara que ele está puxando o íon ferro para cima. Esse bastão aqui é a ligação de coordenação, ou seja, a histidina tem elétrons disponíveis, vai lá e empresta ao ferro de um lado. E quem vai ligar do outro lado? O oxigênio. Então, a histidina de um lado, puxando o ferro, ele fica mais para cima do plano. Do outro lado, vai ligar o oxigênio. Então, vamos ver. Então, aí está a hélice. A hélice F é onde está ligada a essa tal histidina. Azul é a hemoglobina, a posição dessa hélice, quando o oxigênio não está ligado ao grupo M. Vermelho é a posição da hélice quando o oxigênio está ligado ao ferro. O que acontece? O oxigênio, quando liga-se ao ferro, ele puxa o ferro para baixo. O ferro estava para cima, aí ele puxa. Deslocamento de 0,6 angstroms. Coisinha de nada. Só que isso puxa a histidina. Isso puxa a alfa-hélice. Essa alfa-hélice está numa estrutura terciária. Estrutura terciária é o quê? É interação de estruturas secundárias. Ora, se a hélice mudou de posição, todos os grupamentos que estavam interagindo com as outras hélices também mudaram de posição. Isso vai causar um realinhamento da estrutura terciária completa. Só que essa estrutura terciária está fazendo contato com outras estruturas terciárias. Lembre que é um tetrâmero. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Essa aqui mudou, ela vai mudar a sua estrutura, logo, ela vai mudar a posição de todos os grupamentos da superfície da estrutura terciária. Quando ela muda, ela causa um realinhamento das demais estruturas terciárias. Então, a informação de que um oxigênio se ligou a uma estrutura terciária se propaga para a molécula inteira. Assim, todas as demais sabem que a primeira ligou ao oxigênio. Logo, todas as demais aumentam a sua afinidade. Quando entrar o segundo oxigênio,
novamente há um realinhamento da segunda estrutura, que causa uma modificação nas demais. E aí aumenta mais. E entra a terceira, aumenta mais ainda, até que entra a quarta, realinha tudo, e aí ela está na sua afinidade máxima. Quando ela começa a sair do pulmão, começa a passear pelo corpo, perde o primeiro oxigênio, o processo inverso começa a acontecer. O realinhamento para a forma de menor afinidade vai acontecendo paulatinamente. Tá? Então, aqui essa figurinha mostra, né, que está em escala logarítmica dos dois lados. Aqui acontece o quanto de oxigênio precisaria para atingir 50% de saturação, caso ela mantivesse a sua forma de baixa afinidade. Repara só. Se ela mantivesse uma forma de baixa afinidade, ela simplesmente não ligaria o oxigênio quando passasse pelo pulmão. Ela sairia com baixo teor de saturação, um baixo índice de saturação. Aqui é 50%, né, para a saída do último oxigênio, mostrando que se ela mantivesse a sua forma de alta afinidade, ela não liberaria oxigênio nas condições celulares, nas condições fisiológicas. Então, ela fica sempre nesse jogo, de alta afinidade, baixa afinidade. Segundo a lógica que eu já expliquei aqui, passei esse tempão falando. Garantir a saturação, garantir que ela não compita com oxigênio no tecido. Essa é a lógica, por isso que ela é assim. Se ela fosse diferente, ela não funcionaria. Está entendido até aí? Está acompanhando? Estão acompanhando? Vocês estão muito calados. Agora, como o pH e a temperatura influenciam a afinidade da hemoglobina? De novo, basta pensar logicamente na fisiologia celular. Ok? Vamos lá. Olhando ali o gráfico, pH 7,4 é o pH do sangue normal. pH 7,2 está em menor que 7,4, não é menor que 7,4? Está em que? Acidose. 7,6 é maior que 7,4. É a alcalose. Ok. Qual condição a hemoglobina está para uma mesma pressão de oxigênio? Vamos pegar aqui, ó, 40. Em qual condição ela está mais saturada? 7,4, 7,6 ou 7,2? Está mais saturada. Ó, saturação é esse eixo aqui, tá? Quanto mais próximo, quanto maior o valor, mais saturada. Cima é quem? 7,6, né? 7,6, 7,4, 7,2. Ok? Em quais condições o corpo gasta? Não. Em quais condições o corpo tenderia a formar ácidos? Uma condição de maior ou menor atividade metabólica? Condição de maior atividade metabólica. Produzimos mais ácido ou menos ácido? Ou produzimos base? O que produzimos em atividade metabólica elevada? Você está certo disso? Você falou mais ácido? Foi um ponto de interrogação. Uma interrogação meio dúbia, né? Você está certo disso ou não? O que produzimos quando estamos respirando gás carbônico? E o gás carbônico vira o quê? Não, espera lá. Ácido carboxílico, não. Ácido carbônico, que gera H+, e bicarbonato.
certo? Esse é um dos ácidos, a maior quantidade de ácido que você vai produzir. E o outro ácido que produzimos, se a intensidade for muito tensa, se a intensidade for muito alta, ácido lático. Então, maior atividade metabólica, produzimos ácido, correto? Então, pH tende o quê? pH local. Eu estou fazendo exercício de perna lá. O tempo todo lá, agachando, levantando. Tá certo? Estou fazendo exercício de perna. O pH aqui vai fazer o quê? Vai abaixar. A taxa metabólica de esculpamento muscular vai o quê? Aumentar. Ele vai consumir mais o quê? O que ele vai consumir? Oxigênio. Então, o oxigênio tem que estar mais disponível. O oxigênio está mais disponível, quer dizer que ele tem que estar dissolvido no plasma. O que tem que acontecer com a afinidade da hemoglobina? Para disponibilizar mais oxigênio. Cuidado com o que está escrito ali, hein? Não olhe e pense direito. Tem que quê? Baixar a afinidade, exatamente. Se eu aumentar a afinidade, eu estou prendendo o oxigênio na hemoglobina. Só que o oxigênio tem que estar disponível. Então, faz sentido? O experimento ali? Faz, né? Certo? Então, se eu perguntar para vocês, o que acontece com a afinidade da hemoglobina em acidose? Diminui. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a lógica fisiológica, explique fisiologicamente a influência do pH na atividade da hemoglobina. O que vocês vão pensar? Primeiro, que a hemoglobina perde afinidade com a queda do pH. Primeira coisa. Mas como é que vocês vão lembrar disso? Tem que lembrar disso. Como é que vocês vão lembrar disso? Fazendo esse raciocínio indutivo. Dedutivo, melhor dizendo. Você, em atividade metabólica mais elevada, né? A célula de atividade metabólica mais elevada, ela precisa mais de oxigênio, ela consome mais oxigênio. Logo, ela vai ter que terá que estar disponível a ela mais oxigênio. Certo? Ao mesmo tempo, a célula em atividade metabólica, ela produz ácidos, ela produz CO2, CO2 produz ácido carbônico. Então, a célula, o grupamento muscular ali, aquela região, quando estiver em atividade metabólica mais elevada, vai localmente induzir uma acidose, vai produzir ácidos. E aí, fisiologicamente, como é que o nosso corpo responde? A hemoglobina perde afinidade para manter a concentração de oxigênio. Tá? Ela já perderia afinidade porque o grupamento muscular ativo consome oxigênio. Já está caindo a concentração de oxigênio. Então, ela já perderia o oxigênio e perderia a afinidade. Mas aí vem um reforço pela ação do pH, pela ação do H+. Um pH mais baixo é o sinal químico para a hemoglobina. A baixa afinidade. pH maior, aumentar a afinidade, é consequência da estruturação da hemácia, da hemoglobina, para responder à queda de pH. Lembre-se, subida de pH não é fisiológico. Fisiológico é queda de pH. Subida de pH é algo que é induzido ou patologicamente ou por uma alimentação inadequada. Ou você fica ouvindo certas pessoas aí na internet para você tomar água bicarbonatada, né? Água com bicarbonato, pagar R$100 com uma garrafinha com água com bicarbonato, um corante azul, falando que vai te deixar jovem, rejuvenescido, matar suas células cancerosas, blá, 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 blá. Aquelas bobajadas todas. Temperatura. Vamos pensar agora vocês vão ter que me responder, olha lá.
A afinidade da hemoglobina em resposta à temperatura. Aumenta a temperatura, o que acontece com a afinidade? Diminui. Agora vamos pensar fisiologicamente. O vascaíno. Acorda. Maior atividade metabólica. Temperatura. Aumenta ou diminui? Aumenta. Maior atividade metabólica, temperatura aumenta, certo? Fez uma cara aí de espanto. Ou diminui? Você está em dúvida? Tá, calma, vamos lá. Quando você faz? Você faz atividade física, não faz? Você faz o que acontece com você? Você sua ou você sente frio? Você sua, né? Ah, tá. Sua por quê? Por que você sua? Hã? Não entendi nada. O quê? Mas por que você sua? Por que o corpo sua? Hã? Ah, menina, é para te resfriar. Você não aquece quando você corre? Você não sente calor quando você está fazendo atividade física? Você sua para te refrigerar. É a sua forma de arrefecimento. Então, a atividade metabólica gera calor. Aumenta a atividade metabólica, gera calor. E vice-versa. O aumento da temperatura aumenta também a atividade metabólica. Uma coisa gera a outra. Aumenta a atividade metabólica, aumenta as velocidades das reações, né, das reações químicas e libera energia térmica, aumenta a temperatura. E aumenta a temperatura, aumenta mais ainda a velocidade das reações químicas. Para a coisa não sair de controle, e você ter uma escalada de subida de temperatura, o corpo começa a te resfriar. Tem que aquecer até aumento. Você tem que aquecer o corpo até ficar no modo operacional de ótimo, em que a sua velocidade metabólica é otimizada, mas também não sai escalando para si, aumentando a temperatura e você ferver seu sistema. É a mesma coisa de carro, né? Você liga lá o carro tem que aquecer, depois começa a refrigerar. Certo? Então, olha, célula em maior atividade metabólica, maior consumo de oxigênio. Portanto, maior consumo de oxigênio, mais oxigênio tem que estar disponível. Para que mais oxigênio esteja disponível, a hemoglobina tem que estar com afinidade diminuída. Né? Ah, professor, quando eu estou em febre, quer dizer que a hemoglobina corre o risco de sair menos saturada? Correria o risco se a concentração de oxigênio no pulmão fosse baixa. Quando é que você corre seriamente esse risco? Você está em febre e está com algum problema pulmonar. Está com pneumonia, por exemplo. Está com efizema e está com febre. Você pode correr esse risco, sim, de não saturar a hemoglobina. Corre esse risco. Hã? Qual o problema que você causaria de não saturar a hemoglobina? O problema é que, dependendo do grau de saturação, o corpo apaga, você morre. O cérebro morre, o cérebro te apaga, você entra em coma. Hã? Hã? Fica muito oxigenado. O que? Não, ao contrário. É. Você está em febre, a afinidade diminui? Diminui. Né? Então, ela diminui. Se você está com febre e está com problemas pulmonares, como a pneumonia, um efizema, você corre esse risco de sair, ao invés de sair 100%, sair 95%. 95% já não é tão problemático, mas quando cai a 90%, começa a ficar. Porque ela tem que sair o máximo de oxigênio possível para liberar. Tá? 90%, né? Depende de quanto que ela vai liberar no seu fluxo, no corpo. Se ela conseguir manter
a liberação normal dela, de em torno de 40%, beleza, ela está liberando oxigênio para o corpo. O problema é que na região cerebral, a pressão de O2 nos capilares passa na região cerebral. Cair, o cérebro se desliga. Se apaga. Então repara, maior temperatura, maior taxa metabólica, portanto, maior consumo de O2, logo, hemoglobina perde afinidade. Repara que as coisas andam casadas. Quando aumenta a temperatura, aumenta a taxa metabólica, logo aumenta a produção de ácido carbônico. Então, fisiologicamente, fica casado. Quando você aumenta a temperatura, fisiologicamente, quando aumenta a temperatura, que tem uma queda de pH. Não patologicamente. Patologicamente seria o quê? Uma febre. Não é uma condição fisiológica, é uma condição patológica. Estou falando fisiológica, assim, normal. Pessoa saudável. HB é hemoglobina. KAF é constante de afinidade. Então aqui seria a queda. A hemoglobina, a desoxihemoglobina, tem uma baixa constante de afinidade. A oxihemoglobina tem uma alta constante de afinidade. Pô, mas que pergunta é essa? Ah, não sei te dizer. Aí eu não vou arriscar, não. Vou falar besteira aqui, cara. Não sei. Não vou me dar uma daqueles caras, aqueles blogueiros que saem falando coisa lá, não. Eu vou falar aqui que eu sei. Não sei. Eu sei que não é recomendado fazer atividade física com febre. Não é. Você perde força, você se sente mal, você vai correr risco de morrer por conta das questões de oxigênio. Eu acho que não, acho que seria forçar a barra, exagerar nisso, mas não sei, vou entrar nesse detalhe não, porque eu não sei. Vou falar aqui bobagem não. Ah, o professor falou aquilo, que besteira, não sei. Hã? Ó, se começar a faltar oxigênio para o cérebro, sim. Mas veja bem, se você está com febre, mas não tem problema pulmonar nenhum, a sua hemoglobina provavelmente vai sair saturada do pulmão. Então não vai faltar oxigênio para o cérebro. Ó, ela vai liberar oxigênio, vai ficar mais oxigênio disponível no plasma, aumentar a concentração de oxigênio no plasma. Isso pode ser até bom para matar as bactérias, por exemplo. O oxigênio é um agente oxidante. Vai lá, ataca a parede da célula, mata a célula. Pode ser, né? Alta temperatura. Eu não sei como é que funciona a fisiologia da febre, né? Nunca me disseram, não sei, também nunca procurei saber. Pode até um dia tentar saber. Vamos lá. A hemoglobina, ela tem outro comportamento, outra regulação. Então nós vimos que o pH e a temperatura influenciam na afinidade. Entretanto, a célula hemácia, ela tem que ajustar a hemoglobina, a afinidade da hemoglobina exatamente quanto a essas variações de pH que podem ser crônicas. Quando é que a pH? Eu falei até então fisiologicamente, variações de pH agudas, ou seja, uma situação fisiológica momentânea. Mas pode acontecer situações crônicas. Situações crônicas é quando você então entra em uma situação não fisiológica de acidose metabólica crônica, uma acidose respiratória crônica ou uma alcalose crônica, seja ela metabólica, seja ela respiratória. E aí então temos aqui a afinidade da hemoglobina nua, ou seja, você pega a hemoglobina, retira de dentro da hemácia, coloca no tubo de ensaio. Você vê, vocês olhem que ela tem uma alta afinidade. Aqui em vermelho, essa curva aqui, é a afinidade dela dentro da hemácia, normal, fisiológica. À medida então que coloca CO2 diminui, ou seja,
O CO2, quando liga-se à hemoglobina, aí ele liga aqui, ó, e vai formar carboxilato. Aí sim forma ácido carboxílico. CO2, quando liga-se ali, ele forma um carboxilato, um íon carboxilato, um íon do ácido carboxílico. Aí induz uma mudança conformacional na hemoglobina, ela perde afinidade. Depois, tem uma outra molécula, bisfosfoglicerato. Bisfosfoglicerato, ele é produzido na via glicolítica. E a hemácia, ela se mantém pela via glicolítica. Bisfosfoglicerato, ele também se liga na hemoglobina. A hemoglobina, repara, ela tem 2 ligam-se CO2 aqui. CO menos aqui, CO menos aqui. Aí o outro liga BPG ali e BPG cá. Quando isso tudo está ligado, tem uma perda substancial de afinidade. É para aqui que ela vai, ó. Repara só. Quase que é o normal. Ela dentro da hemácia. Então, a hemoglobina tem a sua afinidade regulada pela hemácia, pela concentração de CO2 nem tanto, porque ela não tem como manipular a concentração de CO2, a hemácia. CO2 entra dentro da hemácia por difusão passiva. Tem CO2 dissolvido no sangue e entra dentro da hemácia. A hemácia converte a maior parte em ácido carbônico que gera bicarbonato e H+. BPG, ela sintetiza e ela destrói. Então, ela controla a concentração de bisfosfoglicerato. Tá? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. A acidose causa o que na afinidade da hemoglobina? Reduz. O que o BPG está fazendo aqui? Olha lá. Quando eles colocam hemoglobina mais BPG, hemoglobina nua está aqui, sem nada. Eles pegam, a hemoglobina continua nua, tá? Lá no tubo de ensaio. Eles misturam no tubo de ensaio BPG. O que aconteceu com a afinidade? Subiu ou desceu? Diminuiu. Né? Você precisa de mais oxigênio para ter a mesma saturação. Se você precisa de mais oxigênio para ter a mesma saturação, é porque a afinidade está menor. Precisa de mais para ligar. Então, a menor afinidade. Então, o BPG diminui a afinidade. Então, olha só. Se a pessoa está com acidose, a hemácia vai aumentar ou vai diminuir a síntese de BPG? Por que vai aumentar? BPG aumenta ou diminui a afinidade? Diminui. pH mais baixo, aumenta ou diminui a afinidade? Então pH está baixo. O que ela vai fazer com o BPG? Diminui. Para quê? Para voltar para regular, para subir a afinidade novamente. Então a pessoa quando está com a acidose crônica, a hemácia daquela pessoa produz menos BPG para regular a afinidade da hemoglobina, voltar a subir. Senão ela ficaria caída. Tá? Ficaria diminuída. Por outro lado, se a pessoa está com alcalose crônica, quando é que nós temos uma alcalose crônica? Baixa produção de CO2 ou uma baixa concentração de CO2 atmosférico. Onde seria isso? Hã? CO2 atmosférico. Onde é que teria baixa concentração de CO2 atmosférico? Em que regiões? Nas altitudes. Ah, em altitudes. Quando você vai para altitudes, tem baixa concentração de CO2 atmosférico, você perde mais CO2 quando você respira do que o corpo produz. Você como que hiperventila. Como que?
Tá? Como que? Na verdade, você até hiperventia um pouco mais por causa do ar rarefeito, diminui a concentração de oxigênio. Então você perde CO2, tem menos CO2 na atmosfera, logo tem menos CO2 dentro do seu pulmão. Logo, a alcalose. O quê? Que tipo de alcalose? Onde é que está o problema? Está na troca de CO2. Menos CO2 no pulmão, logo, alcalose respiratória. Ó, pessoal, a prova está chegando ali, hein? Alcalose respiratória. Então, quando você vai lá, vamos lá, vocês foram passear as férias lá em Machu Picchu, lá em Lima. Vocês vão fazer uma competição lá em Lima, em Cusco, Quito. Quito é 3.000 cacetada metros de altitude. Já dá para dar uma alcalose boa. Você fica com uma dor de cabeça estúpida durante semanas. Uma semana de só sentindo dor de cabeça. O que é que acontece? Está em alcalose. Né? Logo, a célula, a hemácia, vai produzir o quê? Mais ou menos BPG? Vai produzir? Menos? A alcalose aumenta ou diminui a afinidade da hemoglobina ao oxigênio? Aumenta. Então o BPG vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar a concentração de BPG para diminuir a afinidade. Mas peraí, professor, você não está lá em cima, em ar rarefeito, com menor pressão parcial de oxigênio, e vai diminuir a afinidade? Vai. Vai diminuir a afinidade. Vamos para o próximo slide. Está aí, ó. O cara foi para 4.530 metros de altitude. Lá em Cotopaxi, no Quito. O vulcão Cotopaxi. Sobe a 4.550 metros. Você vai andando, aluga uma picape, sobe, você vai ver. A floresta vai diminuindo, daqui a pouco não tem mais nada. Só tem terra. Aí você vê aquele vulcão enorme subindo assim. Aí você continua subindo, até 5.000. Daí. Você continua subindo, aí você vê lá em cima as neves. Lá em cima a neve lá. E o vulcão lá adormecido. Você vê lá, aí você vê uma plaquinha assim, perigo, região de avalanche. Aí fica lá com medo da neve cair, né? Fica aquela neve assim, lá em cima no fundo. Mas você está lá, 4.530. O Cotopaxi tem 6.000 cacetados metros de altitude, você pode chegar até lá em cima, 6.000 andando devagarinho, vai subindo. Aí você está lá, fica lá, o que acontece então? A concentração de BPG aumenta. Por quê? Você entra em alcalose respiratória crônica. BPG sobe para diminuir a afinidade da hemoglobina, porque a hemoglobina, o pH está subindo, a hemoglobina fica muito afim. Muito afim, mas tem pouco oxigênio, ela precisa de saturar. Tá, satura. Só que ela está com alta afinidade, logo ela libera menos oxigênio. E o oxigênio tem que estar onde? Disponível. Ela tem que liberar oxigênio. O importante é que ela libere esse oxigênio. Não adianta nada o carro tanque sair cheio e voltar cheio. É melhor que ele saia 3/4 cheio e volte 1/4 cheio. Liberou oxigênio de corpo. A mesma proporção. Então, quando ele volta para o nível do mar, volta os níveis de oxigênio, o pH cai, e aí, de novo, regula, destruindo o BPG para quê? Regular novamente a afinidade da hemoglobina. Mas por que isso? Vamos entender aqui, então. Se aqui está a pressão arterial ao nível do mar, sem TOR. A pressão arterial a nível de 4.500 metros. Repare que caiu cá embaixo. Ó. Se você pegar e botar aquele negocinho, ele vai começar a apitar. Pi, 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 pi. Né? Porque está com 95% de saturação mesmo. Está aqui.
Então, se o BPG não aumentasse, simplesmente deixasse a afinidade dela como estava e aumentando por conta da alcalose induzida, alcalose respiratória crônica, o que aconteceria então? À medida que ela passearia pela célula, pelo corpo, ela voltaria com esse tanto de oxigênio. Ela liberaria apenas 30% do oxigênio ligado a ela. Sairia mais saturada, mas liberaria menos. O BPG vem, diminui a afinidade. Ela sai menos saturada, 90%, digamos assim. Só que ao passear pelo corpo, ela libera os 37% dela de oxigênio. Sendo que, fisiologicamente, ela libera em torno de 0,38%. Né? Aqui está mostrando, nessa figura aqui está mostrando que volta com 60% de saturação. No outro mostrou 50%. Então é por aí, 30%, 40% de saturação que ela volta, saturada. Ou seja, ela libera em torno de 40% do oxigênio ligado a ela. Quando, então, o BPG aumentou, diminuiu a afinidade, e aí ela continua a liberar a mesma quantidade de oxigênio do corpo. Correto? Então, ela fez o papel dela de oxigenar o corpo, liberando 40% de oxigênio a ela ligado. Tá? Então, é essa a função da regulação da afinidade da hemoglobina. É manter, garantir a correta liberação de oxigênio. O mais engraçado é que nessas altitudes, se você der uma carreira, uma pequena carreira que você dá, você sente uma falta de ar imensa. Uma pequena carreirinha, vai que sai daqui, corre ali. Ah, sim, vão adaptar aumentando a quantidade de hemoglobina. Quantidade de hemoglobina. Aumenta pelo número. Tá? Pelo número. O corpo fica mais... É o que o pessoal faz. É o doping aí, permitido que o pessoal faz. Vai lá, passa uma semana, 2, 3 semanas lá, e volta para cá para competir. Aí vem aqui com sangue com mais hemoglobina. Aí isso não é doping. Isso não é doping. Tá? E aí, por fim, efeito Bohr e efeito isohídrico. Efeito Bohr e efeito isohídrico é o nome que se dá para essa característica da variação da afinidade da hemoglobina em função da quantidade de oxigênio e do pH. O efeito Bohr e o efeito hídrico são duas coisas que acontecem simultaneamente e interagem entre si. Ou seja, nós temos que a constante de afinidade da hemoglobina diminui em pH menor. E a constante de afinidade da hemoglobina também diminui à medida que ela perde oxigênio. Então, você tem uma hemoglobina, quando ela perde oxigênio, ela diminui a afinidade. Por outro lado, se ela estiver com oxigênio mesmo, ela encontra um ambiente mais ácido, menor pH, ela também diminui a afinidade. Então, o pH menor e a PO2, a pressão de O2 menor, elas reforçam entre si. Então, elas fazem com que aumente a quantidade de oxigênio liberada. Então, se você pegar um ambiente com uma pressão parcial de O2 fixa, um certo valor, pH 7,4, pH 7,2, aquela no pH 7,2 vai liberar mais oxigênio. Esse oxigênio a mais liberado é o que é chamado de efeito Bohr. É esse reforço à liberação de oxigênio dada pela queda do pH. Correto? Resumindo, é isso. Tentando entender, seria isso aqui, né? Você olhando com um aspecto mais químico. Você tem a hemoglobina, ela liga ao seu oxigênio, ela liga-se ao ambiente mais ácido, força, então, ela se protona, libera oxigênio. Então, ela perdeu a afinidade ao oxigênio. Tá? E a hemoglobina, né?
ela tem o grupamento amino dela livre, amino terminal. O CO2 está produzido, liga-se a ela, produzindo então carbamilato, ou seja, aquele grupo carboxílico ali, esse grupinho aqui, e produz H+. Bom, então o CO2 quando liga na hemoglobina libera H+. Por que não acidifica? Não acidifica porque a própria hemoglobina vai tamponar esse H+. É porque para você comparar, como é que você vai comparar as duas coisas? Porque fisiologicamente as duas coisas estão acopladas. Você cai CO2 e cai o pH. Então, para você comparar, você tem que manter algum parâmetro constante. Então, você pega aí. Quando você fala, ela perde afinidade ao oxigênio, você mantém o H+ constante, o pH constante. Então, diminuiu o O2, ela perdeu a afinidade. Então, você está vendo a afinidade dela em função do O2. O efeito Bohr é dito quando você fixa a pressão de O2. Você vai manter a afinidade dela constante em relação ao O2. Aí você coloca o pH diferente. Então você está vendo a ação do pH sobre ela. Então você tem um A+ de oxigênio liberado. Esse A+ de oxigênio liberado é o efeito Bohr. Tá? Aí, quimicamente explicando, seria isso. Ó. O H+, liga a hemoglobina. Quando liga o H+, protona a hemoglobina. Aí ela perde o O2. Só que existem uns efeitos interessantes aqui. A hemoglobina, quando ela libera o O2, repara que a coisa é simultânea. Ó. Ela libera o O2, ela capta H+. Quer dizer, toda vez que a hemoglobina libera o O2, ela vai capturar H+ presente no meio. Isso acontece por quê? Porque a constante de acidez dos grupamentos dela, da histidina, muda. Então, quando ela está ligada ao oxigênio, as constantes de acidez são maiores. Quando ela perde o oxigênio, as constantes de acidez são menores, ela capta H+. Então, quando ela recebe o oxigênio, ela libera H+. Quando ela perde o oxigênio, ela capta H+. E fisiologicamente essas coisas estão acopladas. Quando a célula está consumindo oxigênio, ela está produzindo ácido carbônico. Ela está produzindo tanto CO2 quanto H+. CO2 liga-se à hemoglobina, faz com que ela libere H+, só que aí ela perde o O2, porque diminui a afinidade dela. Aí ela, quando ela perde o O2, ela fica mais básica. Ela aumenta, ela diminui a constante de acidez, aí ela captura esse H+, ela tampona. Então, dessa maneira, ela age simultaneamente como tamponante de O2, porque ela mantém a pressão de O2 relativamente constante, e tamponante de pH, porque ela mantém a concentração de H+ relativamente constante. No tecido respirante, ela libera o O2 e capta o H+ que está sendo produzido pelo aquele tecido. Aquele tecido está produzindo CO2, que vai produzir ácido carbônico e vai liberar H+. Ela libera O2, capta esse H+, fica fazendo parte da estrutura dela. Aí,